Bom, pessoal, agora vamos começar com o estudo de superfícies paramétricas. A ideia é representar vetorialmente uma superfície. Nós podemos representar uma curva vetorialmente considerando uma função vetorial que depende de um parâmetro, tal que as componentes da função vetorial são funções. Isso é assim: é dt na direção j mais h dt na direção k. Isso é uma função vetorial que depende de um parâmetro, ok? T. Chamamos de parâmetro. A representação gráfica desta função vetorial no plano, no espaço, é uma curva assim. Chamamos de curva C. Isto seria a representação gráfica da função vetorial, que depende de um parâmetro. Agora, vamos considerar dois parâmetros. Vou chamar U e a outro parâmetro vou chamar dB. Esses são parâmetros. Ok? E vou considerar uma função vetorial R que depende desses dois parâmetros, U e V, tal que as componentes da função vetorial agora f é uma função de duas variáveis, dois parâmetros, g é uma função de dois parâmetros também, o v, e h é a função de dois parâmetros, u e v, ok? Agora vamos ver o que acontece. R para U0 e V0, para os valores fixos de U0 e V0, representa um ponto no espaço, certo? Vou colocar aqui. E então, esse R é um vetor que começa na origem e tem coordenadas R de U0 e V0, este aqui, ok? Esse é o vetor. Agora vou considerar, vou fixar um deles, vou fixar V, por exemplo, V0. Eu vou considerar a função vetorial R, que depende de U, com V0 fixo. Isto, claro, é uma função f u V0 em I mais G u V0 em J mais H u de V0 na direção K, ok? Se eu fixo um dos parâmetros, então eu vou ter uma função de um só parâmetro, de uma só variável, U. E isso é uma função, é uma curva, mais ou menos assim, ok? Isso seria R de U com V0 fixo. Se eu considero
eu considero um outro parâmetro, vou chamar de V1. Sim? Eu vou obter uma outra curva. Esta seria R, U, V1. Se considero uma outra curva R, U, vou chamar de menos V, menos 1, um parâmetro à esquerda, e vou obter uma outra curva, assim, R de U, V menos 1, que chamei, qualquer outro parâmetro. Então, se vocês veem, se considero continuamente parâmetros fixos V0, V1, V-1, V-2, V2, eu vou obter uma superfície, um conjunto de curvas que todas unidas vão formar uma superfície. Se eu faço o mesmo, considero R com U0 fixo, que depende de V, eu vou obter uma curva que passa por U0 e V0, sim? Para uma outra curva, R, U1, por exemplo, como V, eu vou ter uma outra curva, ok? E assim, alguma R, se considero R com algum parâmetro menos V, que vou chamar V, eu vou considerar uma outra curva, que seria R de U0 V, R de U1 V, R de U menos 1 V. Sim? Então, se eu vario U continuamente, vou obter um conjunto de curvas que todas unidas vão formar uma superfície também. Então, o que estou observando aqui é que R, quando depende de dois parâmetros, uma função vetorial de dois parâmetros, vai ter uma representação vetorial, uma representação gráfica, assim, de uma superfície. Essa daqui é uma superfície e vou chamar de S, ok? Então, o que vai acontecer é que uma função vetorial R, que depende de dois parâmetros, que tem essa forma, onde as componentes são funções que dependem de dois parâmetros, é assim, ou na outra notação tem essa forma, definida sobre uma região do plano UV, que é o domínio, onde as funções estão definidas f, g e h, representa uma superfície, ok? D, vamos escrever D, o que se chama o domínio de R, U, V. Este é o conjunto de números U, V, onde as três funções são definidas, ok? Esse chama-se de superfície paramétrica. A representação gráfica de R, função de duas variáveis, é uma superfície, se chama de superfície paramétrica.
De aquí nós podemos também definir x igual a f de uv, epsilon igual a g de uv e c igual a h de uv. Estas daqui vão se chamar equações paramétricas da superfície S, ok? Vocês podem ver que agora R, que é uma função de U e V, ela vai do plano R2, definido pelas variáveis U e V, a um conjunto de vetores no espaço R3, ok? Graficamente, se nós temos de um lado o plano U, V, vamos supor que o domínio, a parte de U começa aqui e acaba aqui, e na parte de V começa aqui e acaba aqui. Isto forma, nesse caso, um retângulo, ok? Este daqui seria o domínio. Todos os pontos U e V do domínio, este é um ponto U, V, eles vão ser levados a um vetor no espaço. Começa aqui e acaba aqui. Este é um vetor definido no espaço de 3 dimensões, R de U, V. Ok? Então, o conjunto de todos os pontos daqui vai levar a pontos do espaço que formam uma superfície. Chama-se de S. E essa é a ideia de representar uma superfície parametricamente, onde os parâmetros são U e V.